Glória a Deus, aleluia. Tenho certeza que você se interessa por este tema. Você sabia que nas suas mãos pode se manifestar um poder capaz de curar outras pessoas ou até mesmo você? Também esse poder pode fazer maravilhas e prodígios. E a gente vai falar sobre isso neste vídeo com base em um texto bíblico. Livro de Marcos, capítulo 16, do 15 ao 19, diz assim, olha... E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Então aqui a gente vê que há uma promessa de Jesus. Jesus ali na despedida dos discípulos, deixa ali uma missão para que os discípulos continuassem, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. E quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E ele continua dizendo, e estes sinais seguirão aos que crerem. Então, quando a gente crer em Jesus, quando a gente é batizado, salvo nele, nós somos acompanhados por sinais de maravilhas e prodígios. É uma promessa. Aqui está escrito, estes sinais seguirão aos que crerem. Então, nós não temos nem que ir atrás desses sinais, porque se verdadeiramente nós somos salvos em Cristo, nós cremos verdadeiramente no seu nome, esses sinais, eles têm que nos acompanhar, porque é uma promessa ordenada, escrita e confirmada e segura para nós. Então, neste momento, eu quero te fazer refletir como está o seu coração, como está as suas convicções, aonde você tem depositado a sua confiança, porque eu sei da responsabilidade desta palavra, de alcançar cura por meio de manifestação espiritual. Mas eu sei também quem é que fez essa promessa, é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele deixou para os seus discípulos, para aqueles que crê no seu nome, essa promessa de poder, de virtude e de sinais que seguirão os que crerem. Então nós temos que, primeiramente, se nós desejamos verdadeiramente ter esse sinal na nossa vida, ter essa manifestação em nossas vidas, nós precisamos partir de um ponto de decisão que é crer em Jesus Cristo. Então, há um benefício ao crer em Jesus Cristo, você poder usufruir dessa liberação de poder sobre a sua vida. Mas eu preciso aproveitar esta fala para dizer que não temos que crer em Jesus Cristo simplesmente porque Ele libera sobre nós o poder. Porque nós não devemos crer em Jesus pelo que Ele pode fazer, mas sim pelo que Ele é. E Ele é o quê? Ele é o nosso Salvador. Ele morreu na cruz para que eu e você tivéssemos vida e vida eterna, vida em abundância. Porque para quem caiu de paraquedas neste vídeo, eu preciso trazer um contexto de que o homem, quando ele foi criado de uma forma perfeita, porém induzido, influenciado pelo mal, ele pecou. E quando ele peca, ele desobedece a Deus e ele então é desligado, vamos dizer assim, de toda bênção que ele podia antes usufruir. Aí Deus Pai envia seu Filho, que é Jesus Cristo, para morrer na cruz. E aí há um religamento do homem, da humanidade, a Deus e sua glória, e o seu poder e a sua majestade.
Então era como se nós tivéssemos uma dívida, só que quem pagou essa dívida por nós foi Jesus Cristo. E quando Jesus paga essa dívida, ele só pede uma coisa: que creia nele, que creiam nele. Então nós temos somente essa é a chave, vamos dizer assim, esse é o botão, né? Vamos imaginar que seja um botão. Essa é a chave que a gente liga para que esse poder, para que essa bênção, para que nós venhamos ter acesso a Deus e sua glória, a todas as manifestações sobrenaturais. E o melhor de tudo, ter a segurança de ter vida e vida eterna com Ele. Porque, mas e por que os crentes morrem? Porque Deus ele também determinou na terra um tempo para cada um de nós. Mas essa promessa de vida eterna, ela está liberada sobre a nossa alma. Porque a alma que não crer, que não for salva por meio de Jesus Cristo, ela vai ser realmente morta e derrotada, junto com o mal que precisa, ser condenado. Mas a alma que crer em Jesus, que perseverar crendo em Jesus, aqui na terra, enquanto estivermos vivos fisicamente, nós vamos usufruir das bênçãos e dos sinais de prodígios e maravilhas com Deus, da manifestação de milagre, de nós orarmos e o milagre acontecer, de nós estendermos a mão e a cura chegar sobre a vida do enfermo. Mas, além disso, ainda temos como segurança a salvação de vida eterna. Então, depois que a gente morre, depois que o nosso tempo é determinado aqui na Terra, quem não é salvo, automaticamente, aqui o texto está dizendo, é condenado. Quem não crê é condenado. Mas quem crê, este é salvo. E aí, essa salvação ela vem sobre a nossa alma. Então, a nossa alma escapa da morte. E com isso, nós usufruímos da vida eterna. Acredito que tenha, ficou bem claro para entendermos. Amém? Então, aqui a gente vê que a primeira chave para que nós venhamos ter essa autoridade espiritual é crer em Jesus, crer no seu sacrifício, crer em tudo que Ele fez para que hoje nós estivéssemos aqui falando sobre esse Evangelho. E aqui diz, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e beberão alguma coisa mortífera, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes farás dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Então aqui, quando a gente fala de crer em Jesus, nós estamos falando de crer plenamente, de crer com convicção. E aí, quando a gente crê com convicção e a gente vai lá orar pelo enfermo, nós temos que colocar as mãos e, na autoridade que há no nome de Jesus, expulsar aquela enfermidade e não ficar assim, será que foi curado? Será que vai ser curado? Não, nós temos que orar simplesmente acreditando que nós vamos ver aquele milagre acontecer. Que quando a gente terminar de orar, aquele indivíduo já está curado. Nós temos que ter fé genuína, simples assim. É difícil falar de fé. É difícil falar que a gente vai pegar, às vezes, um caso de uma pessoa muito doente ou com uma enfermidade muito grave e você simplesmente fala, não, vou orar e você vai ser curado. Mas nós precisamos exercitar essa fé. E se a gente não tem, a gente tem também a ligação com o céu. Sobre nós se manifesta no tempo presente o Espírito Santo, que é uma promessa também que Jesus deixou, que Ele ia ao Pai, mas Ele deixaria conosco o Espírito Santo. E o Espírito Santo nada mais é que a presença de Deus em Espírito, que nos auxilia em tudo que a gente precisar. Ele nos ensina, Ele nos aconselha, Ele nos consola, Ele nos capacita. O Espírito Santo tem diversas funcionalidades. E aí, quando nós estamos com fé insuficiente, vamos dizer assim, é o Espírito Santo que nos encoraja, é o Espírito Santo que nos fortalece, que nos dá ousadia
para ter fé dentro daquela situação. E eu já vi muita gente falar assim, não, mas a gente tem que colocar as mãos, orar e falar, né, de acordo com a vontade de Deus, se for para ser curado, seja. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia diz que nós temos que impor as mãos e curar os enfermos. Não somos nós que vamos passar por cima da vontade de Deus, porque nós não temos esse poder. Como igreja, a ordem nos dada é ide, pregar o evangelho a toda criatura e a quem crê e for salvo, né? Não, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. É muito objetivo e muito taxativo. E esses sinais seguirão os que crerem. Né? E aqui está dizendo sobre nós pegarem serpentes, beber alguma coisa mortífera e pôr as mãos sobre os enfermos e sararão. Então está objetivamente escrito e determinado que nós temos que ter somente a ousadia e a coragem de impor as mãos e expulsar a enfermidade no nome de Jesus Cristo. Então, se nós não estamos tendo fé suficiente, temos que orar para que Deus venha nos dar, o Espírito Santo de Deus venha nos capacitar a ter essa coragem de impor as mãos e ter certeza e convicção que a enfermidade já saiu daquela vida. Então, eu quero te convidar a crer em Jesus, crer no Evangelho, crer nessa promessa, exercitar tudo isso que nós estamos falando aqui nesse momento, que não adianta, eu creio, fiz hoje, não aconteceu nada e deixar para lá. Não, nós temos que experimentar cada dia mais desse Deus, dessa presença, desse poder que está à nossa disposição. Estamos num tempo em que nós estamos levando tudo para a medicina, e a medicina é uma bênção. Está aí mesmo, Deus levantou autoridades da medicina, médicos especializados, mas temos ainda o recurso também espiritual, que nem tudo existe, nem tudo é de finalidade física. Existem doenças, existem males que estão alojando algumas pessoas que são de fundamento, que são de bases espirituais. São males que estão ali sobre aquelas pessoas que estão trazendo enfermidades para elas. E nós fomos levantados para impor as mãos e expulsar essas enfermidades. Então eu te convido a este exercício. Primeiramente, creia em Jesus, creia em que Israel, que Ele é o único e suficiente Salvador da sua vida e que Ele foi quem morreu por você na cruz e por isso você é grato e você decide viver para este Evangelho em gratidão a tudo que Ele fez por você. E aí quando você crê dessa forma, acima de todas as coisas, você tem estes sinais te seguindo, te acompanhando. Tem o Espírito Santo te auxiliando. Tem os anjos de Deus ao teu respeito, a respeito da tua vida, da tua casa, da tua família. E ainda tem isso, né? As bênçãos, a provisão, os milagres, as portas abertas. Claro que terão as provações, mas em todo tempo Deus ali contigo, te auxiliando. Então eu quero te convidar a exercitar a sua fé. Amém? Então, se você nesta hora recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador, entendeu essa palavra, está convencido que realmente você nasceu para ser salvo, nasceu e para servir a Cristo, entendeu esta palavra, diga onde você estiver agora: eu recebo o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da minha vida. Cristo é o Salvador da minha vida. Você pode falar com a sua boca, você pode ir a uma igreja evangélica, você pode procurar um líder, um pastor, você pode procurar testemunhas e confessar diante de pessoas públicas que Jesus é o seu Salvador, que agora você vai seguir este evangelho e experimente viver o sobrenatural, porque se manifesta, porque a cura vai acontecer quando você orar,
porque os milagres vão se manifestar quando você se colocar neste lugar, nesta identidade agora, de alguém que é salvo, de alguém que é filho. Crer também está relacionado a obedecer a sua palavra, a sua ordem. E eu não estou falando só do que está neste texto, mas se a gente continuar lendo a Bíblia, a gente vai ver várias outras ordenanças que nos cobram obediência e que nos cobram uma vida de santidade também. E com isso, cada vez mais nós veremos as manifestações, os milagres acontecendo por meio de nós, porque nós estamos crendo na prática. Não é um crer de eu creio, mas eu estou crendo tanto que eu estou mudando meu comportamento, eu estou crendo tanto que as minhas atitudes mudaram, que agora eu sou um outro indivíduo, e aí sim os sinais se manifestam por meio de nós, amém? Então neste momento eu quero aproveitar para encerrar o vídeo e fazer uma oração. Põe a mão sobre a sua cabeça e nós estaremos orando em nome de Jesus para que os sinais se manifestem por meio da sua vida, e quando você estender as mãos, curas vão acontecer, demônios serão expulsos, males serão repreendidos pela autoridade que Deus tem dado a você por meio desta palavra, amém? Deus soberano, neste momento, Pai, esta vida agora está diante de Ti, está diante da Tua presença, e eu entro, Pai amado, nesta mesma ligação, nesta mesma unidade para pedir, Senhor amado, que esta promessa que está escrita na Tua palavra venha se manifestar, venha cumprir na vida desta pessoa que recebeu esta palavra, que recebeu esta mensagem no seu coração, que entendeu que o Senhor é o único e suficiente Salvador da vida dele, da vida dela. Pai, que o Senhor possa estar reinando nesta vida, reinando nesta casa, reinando neste coração, e que não só hoje, mas que todos os dias da vida dessas pessoas, elas possam viver a manifestação do Teu poder na vida delas. Pai, que quando elas colocarem as mãos, Senhor amado, verdadeiramente, o Teu poder venha se manifestar. Que quando elas, Pai amado, orarem, elas venham entender e ver verdadeiramente os males, tendo que se render à autoridade que há no Teu nome, que é Jesus, e na Tua palavra, Senhor, liberada sobre a vida dessas pessoas. Em nome de Jesus eu quero repreender toda a covardia, toda a incredulidade, toda a dúvida. Em nome de Jesus, que venha se dissipar e que a coragem, a fé, a autoridade e a ousadia estejam, em nome de Jesus, capacitando este e esta que está ouvindo esta palavra. Essa é a minha oração, Pai, e que a partir de hoje essa pessoa possa viver um tempo novo na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus e até a próxima.